Vai. Boa tarde, meu nome é Vinícius Freitas. A gente está dando continuidade sobre o tratamento em dependência química. Hoje eu venho falar sobre os 13 princípios NIDA do tratamento efetivo. Esses 13 princípios NIDA foram criados pelo National Institute on Drug dos Estados Unidos. Esse instituto fica nos Estados Unidos e são técnicas e estratégias, né, aonde eles criaram esses princípios para o tratamento efetivo de substâncias psicoativas, né, da dependência química de substâncias psicoativas. Enfim, meu trabalho, eu identifico muito com esses princípios. Esses princípios são a base do tratamento que a gente vem fazendo nas nossas instituições. Então, para você ter conhecimento um pouco do que é necessário, do que o dependente químico precisa, né? Para vocês entenderem um pouco do que é um tratamento de dependência química, quais são os princípios do tratamento, né? Esses princípios, falando em minhas palavras, são os princípios mais claros, ou que se aproximam do tratamento mais eficaz, mais efetivo para dependência química. Desses 13 princípios, a gente começa pelo primeiro princípio. Nenhum tratamento é efetivo para todos os pacientes. Por que nenhum tratamento é efetivo para todos os pacientes? Porque como a dependência química ela é uma doença multifatorial, existem inúmeras situações que possam ter desencadeado a dependência química em determinados pacientes. Por exemplo, a dependência química já é comprovadamente, ela é uma doença genética. 79% é hereditário a dependência química. Só não consegue encontrar os cromossomos, quais as partes que se encontram no quadro neurológico, mas 79% é genético. Também existem comorbidades psiquiátricas como déficit de atenção e hiperatividade, como esquizofrenia, como depressão, como introversão, como mania, como doenças psiquiátricas que favorecem a vulnerabilidade tanto psiquiátrica quanto na formação cognitiva para a instauração ou a experimentação de substâncias psicoativas. Então, não dá para se falar que o mesmo paciente que se tornou dependente químico em decorrência do quadro depressivo dele, na formação, ele experimentou a substância teve um efeito positivo na depressão dele, causando-lhe um bem-estar, foi por causa da depressão, levou a curiosidade que gerou um efeito positivo, um benefício psicológico que ocasionou os retornos sucessivos de intoxicações posteriores, que seria diferente também de um paciente, por exemplo, que teve déficit de atenção e hiperatividade, que com sua dificuldade de conduta, de inquietação, de atenção, ocasionou efeitos comportamentais que os colocaram em área de risco. Então, não dá para se falar que o mesmo tratamento para uma pessoa que tem depressão primária como doença psiquiátrica e a dependência química como doença secundária para uma pessoa que tem transtorno de déficit de atenção e que desenvolveu a dependência química posteriormente. São tratamentos diferentes, são muitas vezes medicamentos diferentes, são grupos de apoio às vezes diferentes. E outra, não só se falando em vulnerabilidades físicas, em se falando também em até que ponto o efeito familiar da dependência química ocasionou nos familiares. Já houve o abandono do familiar ou não? O efeito social da dependência química que ocorreu com esse ente.
temos os efeitos familiares, os efeitos sociais, ele ainda tem trabalho, os efeitos profissionais. Então, não pode se falar em um único, né, e específico tratamento para dependência química. Há de se falar que, né, num tratamento que, de acordo com uma avaliação de uma equipe multidisciplinar, chegar à conclusão que esse paciente, na sua infância, teve depressão, evoluiu com dificuldades familiares, foi se isolando na escola, teve experimentação da droga, evoluiu para um usuário social, do usuário social para o usuário nocivo, do usuário nocivo para a dependência química. Pode-se falar que esse paciente se tornou dependente químico por esses motivos, então deve-se ter um tratamento primeiro da depressão, depois estabilizar o quadro da dependência química. Não, primeiro estabiliza o quadro da dependência química e depois se faz um tratamento em conjunto da depressão com a dependência química. Porque um vai influenciar, né, nas somatórias dos dois no resultado do sucesso desse tratamento. Então, em se tratando de dependência química, não há um diagnóstico comum para todos os pacientes. Há sim um levantamento por uma equipe multidisciplinar, aonde vai avaliar as necessidades e o que ocasionou, quais são os fatores, se foi fator genético, se for comorbidade psiquiátrica, se foi influência ambiental, quais foram as influências que o levaram, esse paciente, à experimentação, ao uso social e ao uso nocivo e à dependência química, né? Então não dá para se falar em um tratamento para todos. O tratamento do dependente químico, ele é unitário. Cada paciente se desenvolve um projeto terapêutico devido à formação da dependência química e à criação desde a sua infância até os dias de hoje que está se instaurando. O segundo tratamento, o segundo princípio do processo, do segundo princípio do NIDA o segundo princípio do NIDA, ele vem a falar o segundo princípio do NIDA, ele vem falar que o tratamento precisa estar fácil disponível. As barreiras e os empecilhos promovem o adiamento da busca por ajuda e reforçam a dificuldade de adesão ao tratamento por parte do paciente. Em se falando em caso principalmente de estágio crônico, né? De estágio crônico da dependência química. Por exemplo, usuário de crack e cocaína. Vamos dar esse exemplo. O paciente, quando ele está no estágio crônico, ele começa a fazer insanidades e até mesmo situações de roubar até mesmo muitas vezes a sua própria casa. Aí ele chega em casa na depressão, acabou a droga, ele fala: o que eu fiz da minha vida? Chega em casa e fala: pai, eu quero me tratar, eu quero ajuda. Passa 2, 3 dias, depois ele melhora desse quadro e fala: não quero mais me internar. Então, se essa família encontrar dificuldade de, na hora que ele pedir ajuda, pai, eu quero me tratar, tem que pegar esse paciente, botar ele dentro do carro e levar ele para a instituição. Porque ele vai ficar nessa ambivalência, porque logo após algum tempo vai aparecer a crise de abstinência e vai haver uma confusão mental e provavelmente esse paciente possa desistir, né, do tratamento no meio do percurso. Então ele tem que estar disponível, né? Esse tratamento
disponível e de fácil acesso. Disponível e de fácil acesso. Terceiro princípio do tratamento efetivo. O tratamento deve atender às várias necessidades e não somente ao uso de drogas. Bem, pessoal, a dependência química era uma doença onde ela afeta um contexto em geral na vida do dependente, tanto no aspecto psiquiátrico, tanto no aspecto social, tanto no aspecto familiar, tanto no aspecto social, e os cientistas concordam também hoje no aspecto espiritual também. Isso varia de paciente para paciente, mas o tratamento ele precisa atender às necessidades básicas de sobrevivência de cada um. Por exemplo, se o paciente sai de uma instituição e ele não consegue aderir ou não consegue se integrar num quadro profissional, ele vai provavelmente se frustrar. Ele vai se frustrar, vai acabar gerando um estresse, e esse estresse pode ocasionar uma recaída. Por exemplo, outro exemplo, o paciente, no meio do processo de drogadição, ele afetou muito o convívio familiar. E esse convívio familiar está tão prejudicado que qualquer situação que aconteça dentro da sua residência já é uma situação de conflito, né? Então, aquela situação tem que ser ou fazer um tratamento familiar em conjunto com o dependente e fazer o dependente, o paciente, criar habilidades para lidar com aquela situação, porque ele precisa morar ali, porque ele não tem condições de morar em outro lugar. Então, o tratamento precisa aderir às necessidades, né? O ser humano, ele tem algumas necessidades psicológicas, físicas, psiquiátricas, emocionais, né? E essas necessidades, elas precisam ser, né, levadas em consideração. Durante o período de consumo, os quais posteriormente atuam como fatores estressores e comprometedores de sua recuperação. O dano causado à estrutura prejudicada, às vezes formam sequelas, tanto sociais, quanto familiares, quanto psiquiátricas. Muitas vezes, esse paciente ele já tinha alguma predisposição à esquizofrenia, e no uso da dependência química ele desenvolveu a esquizofrenia, e esse paciente se tornou incapaz, não consegue se reintegrar ao ambiente de trabalho. Então nós vamos ter, mas ele não pode ficar sem fazer nada, porque se esse paciente ficar sem fazer nada, ele vai ficar ocioso, vai acionar o transtorno de ansiedade nele, vai vir um incômodo físico e vai vir um pensamento automático no uso de substância. Então tem que se montar um projeto terapêutico de que, se ele não pode trabalhar, ele não consegue se integrar ao mercado de trabalho, qual vai ser a estratégia profissional que a gente vai encontrar para ele encostar no INSS, e fazer atividades como que ele consiga fazer de pintura, de caminhadas, um esporte ou outras atividades que ele se identifique
para que supra as necessidades e o quadro psiquiátrico dele e o quadro emotivo dele se estabilize. Então a gente tem que ver as necessidades e é de grande importância. Cada paciente tem uma necessidade. Cada paciente tem um grau e um nível de afetação que foi efetuado tanto no quadro psiquiátrico, tanto no quadro social, tanto no quadro familiar e tanto no quadro profissional. Tem paciente que não desenvolveu nenhuma habilidade profissional. Tem paciente que a família não quer mais em casa. Tem paciente que desenvolveu o quadro psiquiátrico e não consegue mais fazer atividades nenhuma. Tem que ficar institucionalizado dentro de uma clínica porque não consegue ter obrigações, cumprir com a sua função executiva. Então, a gente tem que avaliar as necessidades e dentro dessa avaliação, a gente orientar através de metas a esse paciente buscar esses objetivos e estas metas. Porque as frustrações e esses estressores podem levá-lo à recaída. Vamos para, então, esse é o terceiro princípio. O tratamento deve atender. O tratamento deve atender todas as necessidades. Todas as necessidades e não somente restringir a abstinência da droga. Esse é o terceiro princípio. Primeiro, segundo, terceiro. Qual seria o quarto princípio do tratamento efetivo? O quarto princípio, a estratégia do tratamento precisa ser continuamente avaliada, modificada de acordo com as necessidades. Por exemplo, quarto princípio. O paciente em decorrência da sua evolução, ele passa por fases, né? Ele passa pela fase da desintoxicação, ele passa por uma fase de readaptação no seu meio social, ele passa por uma fase de construção de áreas protetivas, né? E a gente precisa, nessas fases, avaliar a necessidade que ele está precisando para almejar num crescimento tanto social, quanto psicológico, quanto psiquiátrico e familiar. E nessa evolução, e nessas fases do tratamento, vão surgir inúmeras dificuldades, tanto de conflitos interpessoais, tanto como problemas financeiros, tanto quanto problemas num relacionamento afetivo, tanto como inúmeros outros problemas que pessoas que não têm a dependência química têm, e que ele vai ter que passar por isso, né? Então, diante disso, o paciente que começar a apresentar dificuldades para a resolução de problemas, ou tiver dificuldades para a resolução de problemas e aparecer necessidades básicas, no tratamento a gente tem que dar orientações e equilibrar o quadro emocional dele através da terapia de desintoxicação psicológica e estratégia comportamental para que ele não saia do quadro
do quadro de equilíbrio e as necessidades dele continuem sendo supridas. Bem, então o quarto princípio é: a estratégia do tratamento precisa ser continuamente a estratégia do tratamento precisa ser continuamente avaliado. Tanto porque, no meio desse processo de avaliação, o paciente ele pode achar que com essas conquistas que ele vem vindo a ter, ele começar a deixar de fazer os seus cumprimentos das suas atividades de recuperação em função de que ele já achar que já não precisa mais fazer certas atividades que são básicas, como ir num grupo, ir numa igreja, fazer atividades físicas, e ele vai começando a desmotivar as técnicas utilizadas que estavam funcionando, né? E nessa avaliação a gente vai mostrar para ele que eles podem estar entrando num processo de desequilíbrio emocional devido a essa falta, devido a esse inadimplemento, devido a ele estar deixando de fazer devido às atividades, e por isso que está ocasionando essa oscilação, esse desequilíbrio desse quadro emocional. Então a gente deve estar sempre avaliando o quadro da recuperação, esse quadro progressivo da recuperação do paciente, e nessa análise a gente mostrar as necessidades que ele está precisando naquele momento da avaliação. Então, a estratégia de tratamento precisa ser avaliada continuamente, modificada de acordo com a sua necessidade. Bem, o paciente se encontra, por exemplo, num processo e ele se encontra estressado demais. E de acordo com esse estresse, foi identificado que ele anda estressado em função do trabalho. De acordo com conflitos interpessoais com o seu patrão, a forma como o seu patrão o trata, né? Esse paciente vem chegando em casa diferente, está começando a ficar estressado, e esse estresse está modificando a sua estrutura comportamental e desequilibrando o seu quadro psiquiátrico, emocional e também familiar e social, porque ele chega em casa com um humor diferente, ele não consegue fazer as atividades normais. E aí nessa avaliação a gente identifica que há necessidade de ou ele criar habilidades na convivência com esse patrão, ou ele, se for o caso, né, deixar o emprego. Mas isso é em último caso, porque isso geralmente, né, nós dispomos de técnicas aonde que essas técnicas vão dar habilidades neste paciente para que ele saiba lidar com a disfuncionalidade que o patrão dele está tratando ele, que está o incomodando, e ele, no meio disso, ele ainda se aproxima do patrão como um amigo. Isso tudo é questão da forma de enxergar a situação que ele está enxergando de uma forma disfuncional muitas vezes. Então, numa situação dessa,
e ele precisa do emprego, a gente enxergou que foi no trabalho, e aí a gente identificando essa situação profissional, nós desenvolvemos habilidades no paciente, aonde que essas habilidades vão equilibrar o quadro emotivo, que não vai influenciar no convívio familiar, nem no convívio social, nem nas suas atividades de processo de recuperação, trazendo o paciente para o seu quadro e para a sua estabilidade. Novamente. Quinto princípio. Permaneça em tratamento por período adequado, visando sua melhor efetividade. 5. Essa já é uma grande questão. Qual seria o tempo certo para o tratamento? Bem, infelizmente, na minha visão, ao meu ponto de ver, o tratamento ele existe em etapas. Existem etapas da desintoxicação, existem etapas da readaptação social, existem etapas da progressão dentro da sociedade, existem etapas da formação da área protetiva, que são formações de vínculos com grupos de igreja, com grupos de práticas esportivas. Então, existem inúmeras etapas na formação do quadro deste paciente. E se falar em um tempo de tratamento, a gente não tem um tempo certo, tanto porque existem pacientes que usam droga há 5 meses e tem pacientes que usam droga há 20 anos. Esse paciente que usou droga há 5 meses tem tanto o quadro psiquiátrico dele alterado num tanto que o paciente de 30 anos tem uma fé, tem um desarranjo neurológico bem maior do que aquele que teve 5. Dependendo do caso também, né? Tem uns que já têm a comorbidade, não precisa nem da droga para ter um desarranjo. Mas enfim, não se falando de dependência química. Então, avaliando o caso, cada caso tem uma necessidade. Em regra, pessoal, o tratamento para um paciente ter um equilíbrio é 2 anos em média. Em se fala, não 2 anos internado numa instituição, não. Né? Cada um precisa de um tempo dentro do processo, dependendo do processo compulsivo desse paciente. Tem paciente que precisa ficar 45 dias na instituição, reingressa ao processo de trabalho e dá continuidade das atividades com equipe multidisciplinar, onde ele vai ser orientado através de um gerenciamento de casos, atividades profissional, familiar, social, espiritual, atividades físicas, aonde que com essas atividades ele vai conseguir reintegrar e manter o equilíbrio emocional dele. Existem pacientes que precisam de um maior tempo, porque o processo compulsivo dele é muito maior. Ele em um mês, ele ainda fica acordando de madrugada pensando na droga, ele entra em pânico, se ele vê alguém usando, ele não consegue segurar seus impulsos. Então não dá para se falar o tempo certo de internação para cada um. Há de se falar que em internação, a primeira internação, se fala assim em regra 6 meses. A segunda internação, uns 3 meses, caso dependendo do período da recaída. Não dá para se falar em tempo de internação, porque cada caso, como no primeiro princípio, é um caso. Dá para se falar que a droga, ela atinge o sistema nervoso central. E quando ela atinge o sistema nervoso central, ela causa uma neoplastia, um fenômeno chamado neoplastia. O que é neoplastia? A neoplastia é o desarranjo neurológico. O seu cérebro acostuma a funcionar com a substância psicoativa que você usa todo. Então, quando você retira a substância, vai ter um outro fenômeno chamado homeostase, que o seu cérebro vai retornar ao equilíbrio sem o